Amigos do esporte, boa tarde. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos pré-analisados, filtrados para a próxima terça-feira, dia 13 de fevereiro. E antes de darmos início às nossas análises, como de costume, venho por meio deste pedir a colaboração de todos vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, feedback, compartilha, divulga o conteúdo. Agindo assim, você vai estar contribuindo muito para que o YouTube possa estar fazendo uma observação e uma recomendação positiva no que diz respeito ao meu conteúdo. Para as demais pessoas e plataformas, obviamente. E se você já é inscrito, continua a prestigiar, deixando like e feedback também. E vamos para o que interessa. Primeiro jogo é da Championship da Inglaterra, segunda divisão. Esse jogo acontece às 4h45 da tarde, jogo muito importante. Swansea, 16º colocado com 36 pontos, recebe a equipe do Leeds. Leeds que junto com Ipswich e Southampton luta por pela segunda vaga, até porque o Leicester dificilmente, só se for um desastre muito grande, ele perde a primeira colocação e consequentemente a vaga elite do futebol inglês do ano que vem. Tem tudo para ser campeão, tá voando, jogando sério todos os jogos, independente do poder do adversário e o valor que esse impõe na partida, ele vai lá e faz seu jogo, busca a vitória, não importa se o time está lá em cima ou está embaixo. Esse é o Leicester que a cada jogo quer confirmar antecipadamente a sua condição de classificado à elite do futebol inglês. E isso é muito bom para nós. O Swansea, ele está na 16ª posição com 36 pontos. O Swansea vem de vitória fora de casa, 1-0 para cima da equipe do Hull, porém perdeu 4 dos últimos 6 jogos. Foram uma vitória, um empate e 4 derrotas. Um ataque pobre, um ataque limitado, apenas 5 gols marcados e uma defesa vulnerável, 14 gols sofridos. Já pelo lado do Leeds, terceiro colocado, 63 pontos, 9 jogos invictos, sendo 7 vitórias e 2 empates. Fora de casa a equipe não perde há 4 jogos, sendo 3 vitórias e um empate, marcou 8 gols, um ataque positivo, um ataque com média de 2 gols pró e uma defesa muito sólida, sofreu apenas 1 gol nesses últimos 4 como visitante. Já pelo lado do Swansea, em casa, 3 vitórias nos últimos 10 jogos, ou seja, venceu pouco dentro de casa, não se mostrou ser um grande mandante, 3 empates, 4 derrotas, marcou apenas 7 gols nos últimos 10 e sofreu 7. Um dado interessante aqui é que a sua defesa também não sofreu tanto gol assim, né? Ficou numa média inferior a 1 gol negativo. O ataque e a defesa caminharam lado a lado no que diz respeito a rendimento. Agora no confronto direto, jogos aleatórios, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 6 jogos entre eles. Jogos aleatórios. A equipe do Swansea marcou 8 vezes e sofreu 8 gols também, com a média aí em torno de 1,5, né? Aproximado, mais ou menos. Já pelo lado do Leeds, fora de casa, confronto direto, ele obtém 4 jogos com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Leeds, a realidade é essa, briga por algo de muito maior valor. A equipe está na terceira posição com 63 pontos, lembrando, o Ipswich é o quarto com 60, então a equipe do Leeds não pode bobear amanhã. Tudo bem que o empate, na pior das hipóteses, acaba não sendo um resultado tão ruim assim, né? Caso a partida não esteja tão favorável, porque ele iria a 64 pontos, e mesmo que o Ipswich vença a sua próxima partida, não conseguiria tomar pelo menos momentaneamente, a sua colocação. Beleza, pessoal? Mas é de extrema importância que a equipe busque a vitória contra uma equipe que está na 16ª posição, lembrando, afastado apenas por 7 pontos do primeiro da zona, que é o QPR, com 29 pontos. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Leeds. A melhor entrada aí, eu não vou nem para o mercado de gols. 1-0 amanhã é goleada. A melhor entrada aí seria um dupla chance no Leeds, um dupla chance, um empate anulo, um dupla chance para você não perder nada aí do bilhete, uma odd baixa, mas pelo menos ali para completar o triplo, o binguinho, eu vejo interessante. O mais de gol e meio tem valor? Lógico que tem, porque o Leeds vai ter que buscar a vitória, ele não pode ficar jogando simplesmente ali naquela zona de conforto, sabendo que o empate, na pior das hipóteses, não vai ser de ruim um todo, entendeu? Então eu acredito que dá para buscar, mas por segurança, até porque, repito, 1-0 é goleada, eu analisei 2-0 para o Leeds amanhã. Mas se de repente ele sai atrás no placar e fica aquele Deus nos acuda para buscar o empate e consequentemente a vitória, eu prefiro ir nesse dupla chance aí a favor do time de fora. Leeds 2, Swansea 0, ou melhor, Swansea 0, Leeds 2, até porque o jogo é fora de casa, ou dupla chance no Leeds. Segundo jogo, desculpa pessoal, continuando ainda pela Championship da Inglaterra, Bristol City e Southampton. O Southampton também que vem numa sequência muito positiva. O Bristol City é uma equipe de meio de tabela, 13º colocado, 6 jogos
Os últimos, em especial, foi uma vitória, 4 empates, uma derrota, marcou 6 gols, sofreu 6, uma média aí razoável de um gol negativo e um gol positivo. Já pelo lado do Southampton, 25 jogos sem saber o que é perder, invencibilidade extensa, 18 vitórias e 7 empates, 11 jogos sem sofrer gol desses 25, ou seja, uma defesa com números bastante positivos. Venceu 6 dos últimos 7 jogos como visitante, marcou 22 gols, que dá uma média aproximada de quase 4 gols, uma média aí de 3,5 mais ou menos, e sofreu apenas 5 nos últimos 7 jogos, uma média inferior a um gol negativo. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 3 vitórias da equipe do Bristol, um empate e 2 derrotas. O Bristol se deu bem aí, pelo menos no que diz respeito aos últimos 6 jogos entre eles, mas em compensação, no que diz respeito à equipe do Southampton, nos 5 jogos como mandante, ou melhor, como visitante, repito, como visitante nesse confronto direto, ele obteve uma vitória, um empate e 3 derrotas, ou seja, no confronto direto a situação não é tão satisfatória assim para a equipe do Southampton, mas o momento é muito positivo, muito favorável. Então eu tenho que analisar o que eu tenho no momento, sem desconsiderar algumas informações, alguns dados importantes aí desse confronto direto. A melhor entrada amanhã seria o mercado de gols, o mais de 1,5 gols. A equipe do Southampton é uma equipe muito over, com um ataque muito positivo, uma defesa sólida. Vai entrar já para buscar, propor o jogo, buscar essa vitória contra uma equipe que não aspira mais nada na competição, meio de tabela, repito. Então tem tudo para vencer, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols para a equipe do Southampton. Continuando na Championship da Inglaterra, agora vamos analisar o jogo do top de linha aí, o Leicester, líder absoluto, 75 pontos, enfrentando o Sheffield, que é o penúltimo colocado com 26 pontos, 23º na tabela de classificação. A equipe do Leicester vem de 4 vitórias e sofreu apenas uma derrota nos últimos 17 jogos. Embaladíssimo, e a cada jogo vai buscando a sua afirmação e afirmação e força de expressão, a sua confirmação aí de detentor desse possível título, beleza? Em casa, não perde a 8 jogos, são 7 vitórias e um empate, marcou 23 gols, uma média positiva de 3, sofreu 5, uma defesa sólida com números inferiores a um gol negativo. Já pelo lado do Sheffield, 2 vitórias e 11 derrotas nos últimos 13 jogos como visitante, um péssimo visitante, um péssimo aproveitamento na tabela da competição, um ataque pobre e uma defesa bastante vulnerável. Fora de casa, nos últimos 6 jogos, foram apenas uma vitória e 5 derrotas, marcou míseros 3 gols, um ataque pobre e uma defesa muito vulnerável, sofreu 17 gols com a média aí de 3 gols negativos. O que esperar amanhã? Vitória do Leicester. O Leicester que nos últimos 13 jogos, se não me falha a memória, 13 jogos, foi 12 jogos, ele foi a equipe primeiro a marcar gols. Então é uma equipe que sai na frente da maioria dos jogos, sai na frente do placar. O Leicester tem uma grande probabilidade de vencer o primeiro tempo? Tem. Mas o que o Leicester busca amanhã não é necessariamente saldo de gol. Ele busca pontuar, em especial fazer 3 pontos. A cada jogo agora do Leicester, os 3 pontos vale por 10 gols. Então, esse é o objetivo do Leicester. Se de repente o jogo começa com o adversário que está aí na rabeira, criando dificuldade, que eu vejo isso muito pouco provável, e aí de repente o jogo termina 0-0 no primeiro tempo, e essa busca aí por esse gol no primeiro tempo e essa vitória automaticamente acaba indo para o ralo. Mas pelos números do Leicester, por ser a primeira equipe a marcar gol nos últimos 12 jogos, por estar voando, sedenta de antecipação desse provável título, eu vejo essa vitória no primeiro tempo amanhã com grande valor. E Leicester para vencer com mais de 1,5 gols. Probabilidade de placar exato 3-0, ou Leicester para vencer primeiro tempo, ou Leicester para vencer por mais de 1,5 gols, ou Leicester para marcar ambas as partes. Agora partindo para o quarto jogo, Premier League do Bahrein, Al-Murraq e Al-Hidj. O Al-Murraq é uma equipe que eu gosto muito, já me deu vários greens, né, temporada passada, é uma equipe que eu tinha até, entre aspas, esquecido, né, mas pela oferta que tem amanhã, eu julguei interessante colocar ele aqui no meio das 5 análises. Ele está na terceira posição com 19 pontos conquistados em 11 jogos, é bem verdade que ele está com um jogo a mais do que o Al-Hiffa, que está na primeira colocação com 22 pontos, e ele recebe a equipe do Al-Hidj, que é o lanterna, com 12 pontos, ou melhor, 8 pontos na 12ª colocação.
Eu tenho que me atentar a isso aqui. Às vezes eu inverto aqui a posição com o número de pontos. Peço perdão, viu, pessoal? É o 12º colocado, Lanterna, com 8 pontos. Já a equipe do Al-Murraq é o terceiro colocado com 19 pontos. Lembrando, o líder é o Al-Rifa com 22 pontos. A equipe do Al-Murraq está a 13 jogos invicto. São 10 vitórias e 3 empates. Em casa vem de 5 vitórias e 3 empates. Marcou 19 gols e sofreu 5. O que dá uma média aí de 3 gols pró, 4 gols pró praticamente, bem próximo disso. E 1 gol negativo. No confronto direto são 8 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 2 empates. Na mesma condição de confronto direto, agora tão somente como mandante, ele vem de 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 12 gols e sofreu 2. Supremacia absoluta, é favorito amanhã e tem tudo para vencer uma equipe que está na lanterna e com números bastante inferiores. Vem de goleada por 4-2 para o Al-Najma. Fora de casa, a equipe do Al-Wid tem apenas 2 vitórias nos últimos 9 jogos. Sua situação se complicou muito, né? Porque ele conquistou apenas, na verdade não foi nem 2, foi 1 vitória nos últimos 7 jogos. Essas 2 vitórias que eu falei anteriormente, nos últimos 9 jogos, foram jogos aleatórios, onde ele jogou tanto dentro como fora de casa. Agora, na condição somente de visitante, ele venceu apenas 1 vez nos últimos 7 jogos. 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, marcou 8 gols, uma média positiva de 1 gol por partida e sofreu 10, uma média aí de quase 1,5 gol negativo. Probabilidade de placar exato, eu vou ser otimista amanhã, vou dar essa moral pro Al-Murraq. 3-0 pro Al-Murraq ou mais de 1,5 gol no bilhete. Para mim, a entrada aí de mais de 1,5 gol, ela tem grande valor. E essa vitória seca do Al-Murraq me agrada muito, porque ele iria a 22 pontos e empataria em número de pontos com o líder Al-Rifa e entraria de vez nessa briga aí pela conquista da competição. Agora, para finalizar ainda, pelo campeonato do Bahrein, é bem verdade, pessoal, que quando a gente tem 2 times favoritos em determinado campeonato, os especialistas falam isso, não é recomendado colocar mais do que 1, a não ser que esses exerçam um favoritismo absurdo e estejam brigando por algo em comum e de grande valor. Fora isso, a tendência de um da zica é muito grande, mas tomara, até porque nós não tem mais ofertas, né? As ofertas que tinham era essa, e aí tomara que não dê zica amanhã no que diz respeito a essa observação que eu acabei de falar. Então vamos para o 5º jogo ainda pelo Bahrein, rodada 12, Al-Qalidia e Citra. O Al-Qalidia é o 2º colocado com 20 pontos. A equipe do Citra está na 9ª posição com 13 pontos, primeiro da zona do rebaixamento. Então tem interesse no resultado positivo amanhã para poder ainda respirar e sobreviver na competição. Já pelo lado do Al-Qalidia, 8 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 2 empates até aqui. Em casa não perde a 9 jogos. E tomara que não seja amanhã que essa derrota venha acontecer novamente. 5 vitórias e 4 empates. Marcou 32 gols, o que dá uma média aí de mais de 3 gols por partida, uns 3,5 mais ou menos. E sofreu 9, média negativa de 1. Confronto direto nos últimos 4 jogos foi 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Houve um certo equilíbrio. Já pelo lado do Citra, 4 jogos sem saber o que é vencer, 3 derrotas e 1 empate, marcou míseros 5 gols, um ataque aí modesto, razoável, sofreu 9, uma média aí negativa de 2 gols e meio contra por partida, no que diz respeito aos 4 últimos jogos. Fora, foi apenas 2 vitórias nos últimos 8 jogos e 4 derrotas e 2 empates, marcou 11 gols, o ataque até que funcionou bem, com média de 1,5 e sofreu 14, média negativa aproximada dos 2 gols. O que esperar amanhã? Vitória do Al-Qalidia, 2-1, mais um mais de 1,5 gol, pelo desespero do Citra aqui de ter que também ir buscar o gol e consequentemente conquistar um resultado positivo. Eu vejo um jogo aqui com grande probabilidade de mais de 1,5 gol e eu julgo que essa é a melhor entrada. Nem mesmo aqui uma dupla chance no Al-Qalidia eu indico, eu prefiro ir aqui no mercado de gol pela necessidade de ambos, em especial do próprio time do Citra que está numa situação complicada, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Probabilidade de placar exato, repito, 2-1 para o Al-Qalidia ou o mais de 1,5 gol no bilhete. Fechando aqui as análises, agora eu vou filtrar os 3 times que eu julgo com um grande potencial aí de pôr numa tripla de vencedor, beleza, pessoal? Então vamos continuar, né? Time que está vencendo não se mexe, já dizia o ditado. Leeds, primeiro da tripla do dia, Southampton e Leicester. Esses são os 3. Os outros 2, o Al-Murraq e o Al-Qalidia, eu vou juntar com mais um e formatar a tripla promissora. Uma boa tarde a todos e até a próxima.